Boa noite, irmãos, queridos irmãos amados, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo, você que está nos assistindo agora nessa noite. Estamos aí reunidos agora nesse momento para estudarmos a palavra de Deus e conhecermos mais a sua verdade, ok? Bom, nós vamos fazer uma oração agora em gratidão por estarmos aqui nesse momento, agradecer a Deus por minha vida, por sua vida também e por fato de Deus estar nos proporcionando nesse momento, né? Senhor Deus, amado Pai querido, Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, Tu és soberano, maravilhoso, poderoso. Ó Pai querido, obrigado por tudo que tem feito por nós, por esse momento, especialmente aqui de oração, Deus, intimidade contigo, neste culto onde nós vamos nos aprofundar mais no conhecimento da Tua verdade, da Tua palavra. Ó Senhor Deus, vem nos instruir, vem nos orientar e abençoa todo esse povo, ó Deus, que está nos assistindo, toda a nossa igreja, abençoa os nossos amigos, e continua a fortalecer a nossa fé, Jesus. Por favor, faz assim e derrama a Tua bênção. É no nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos cantar o hino de número 17. Deus seja louvado. Hino de número 17. Seja louvado Amém. Esse hino pede um amém, não, né? Se você deixar, é para dar o amém. Mas não tem amém. Bom, queridos, eu quero convidar agora, vamos participar desse momento de estudo bíblico, para a gente fazer uma leitura no texto de Filipenses capítulo 2. Vamos pegar aqui o livro de Filipenses e tentar fazer aqui um momento de reflexão, de estudo, para que você e eu, nós na verdade, possamos nos aprofundar mais aqui no conhecimento da palavra de Deus. Efésios capítulo 2, verso 6, desculpa irmãos, Filipenses, tá? Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8. Filipenses 2, 6 a 8. Amém? Filipenses 2, 6 a 8. Está na mão aí? A Bíblia, celular, iPhone. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte
de cruz. Bom, quando nós olhamos para o texto aqui de Filipenses, e nós podemos refletir e pensar de uma maneira ampla, né? Até porque o versículo 6 vai falar uma coisa bem interessante que nós não lemos aqui, mas que é a base também do que nós podemos entender sobre essa questão da humildade do Senhor Jesus Cristo e sobre a sua exaltação, né? Para a gente compreender, na verdade, tudo que Cristo fez por nós. O que nós podemos entender, de fato, é que nós nos constrangemos diante do fato de Cristo ter morrido por nós na cruz. Me parece que esse pensamento de constrangimento sobre a morte de cruz de Jesus, sobre o fato de ele morrer na cruz por mim e por você, não se passa de uma forma, podemos falar assim, muito direta ou mais profunda, ou seja, não existe muitas reflexões sendo feitas por meio das pessoas, ou até mesmo de cristãos, referente a essa ideia, a esse pensamento tão precioso que a Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo nos mostra aqui sobre a questão da morte de Cristo na cruz. E isso nos faz pensar, quando nós lembramos sobre a morte de cruz de Jesus Cristo, sobre a sua morte na cruz, isso deve nos trazer um sentimento de extremo constrangimento diante do que aconteceu na cruz, diante do que ele sofreu, e nos constrangemos também pelo fato de nós não merecermos, de não sermos dignos de tudo que ele fez por nós, e nos constrangemos também pelo fato de Deus nos amar e enviar o seu Filho para morrer por mim, por você na cruz. E esse constrangimento ele precisa ser muito presente nas nossas vidas. Estamos vivendo dias e tempos difíceis, momentos, situações, e que nós estamos mais preocupados em pensar em nós do que em pensar, de fato, naquilo do que Cristo representa para cada um, para a nossa vida. Por exemplo, podemos pensar assim. E pensar nesse constrangimento nos traz à mente a humilhação de Cristo. A humilhação de Cristo ela foi necessária para que eu e você, seres humanos, fôssemos salvos de nossa própria condição, das nossas próprias mazelas, dos nossos próprios pecados. E as nossas circunstâncias, na verdade, são tais assim, a tal maneira, as nossas circunstâncias nos levam ao ponto de pensar e refletir e nos constranger o coração. Nenhum esforço humano, nenhum dos nossos esforços, na verdade, nenhum dos seus ou dos meus esforços podem nos livrar de qualquer outra coisa, da morte, ou do fogo eterno, do inferno. Nenhum dos nossos esforços poderia ou pode alcançar a misericórdia e a graça de Deus, porque nós sabemos que a graça de Deus é a razão de estarmos salvos. Porque nós temos a manifestação plena do amor de Deus, da plenitude do amor de Deus representado na pessoa de Cristo, lá na cruz. E essa humildade de Cristo, a humildade de Cristo trouxe a nós a manifestação do poder misericordioso de Deus através da morte de Cristo na cruz. E isso revelou a nós as nossas verdadeiras circunstâncias, revelou por meio do Espírito Santo a nossa verdadeira condição diante de Deus. Porque nós somos de fato pecadores miseráveis. Nós somos seres humanos que nós deveríamos estar, na verdade, todos os seres humanos da terra, da face da terra, deveriam estar se arrastando diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Porque Jesus, ele morreu por nós na cruz. Então, o que Jesus fez por nós, jamais poderíamos fazer. E ao pensar nisso, nos leva a meditar justamente sobre essa questão do constrangimento. O que Cristo fez por nós nos leva, de fato, a perceber que nós nunca poderíamos fazer o que Ele fez por cada um de nós, o que Ele fez por você. E assim, a única forma de sermos resgatados do mal, do pecado, do inferno, não teria outra forma, outra condição a não ser a morte de Cristo na cruz, a não ser o seu sofrimento, a não ser o fato dele abandonar a sua glória, e se fazer carne entre nós, como diz o apóstolo João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou como diz o próprio livro de Isaías, capítulo 53, ele habitou entre nós, mas aqui ele esteve entre nós e tomou as nossas dores, e foi moído, e sofreu
padeceu por cada um de nós. Por isso que a única forma de sermos resgatados, que poderíamos ser resgatados, seria justamente com relação à misericórdia do Senhor. Porque o fato das nossas condescências, sabe? O fato da nossa condição, da nossa miserável condição, da nossa condição nesse mundo, nós já teríamos sido consumidos. Teríamos sido dilacerados, podemos falar assim. Ou, por que não falar assim, que nós já teríamos sido consumidos, podemos falar. A verdade é essa. Né? Mas Cristo fez exatamente o que nós não poderíamos fazer por nenhum de nós. Cristo fez exatamente o que você não poderia fazer por sua vida. Cristo fez exatamente o que nenhum outro ser humano poderia fazer pela humanidade, a não ser Cristo, o Rei, o nosso Deus, o único poderoso. Ele fez exatamente aquilo que deveria ser feito: morrer na cruz, se entregar, cumprir o propósito de Deus, o propósito de Deus, o qual ele havia estabelecido para cada um de nós. Como diz aqui o versículo que nós lemos 7, né? Antes, assim mesmo, ele se esvaziou, ou seja, ele assumiu a forma de servo antes de todas as coisas. Antes de vir a esse mundo, ele tomou essa decisão e veio aqui e assumiu a condição mortal, humana, fisicamente falando assim, e esteve entre nós aqui e habitou entre nós, tornando-se a semelhança de homens, como diz o texto aqui no versículo 7. Imagina um Deus tendo que se submeter a uma forma humana imperfeita como a nossa. Mas Cristo se submeteu à nossa forma humana, embora ele fosse Deus, embora ele fosse perfeito, mas ele estava aqui na forma humana. Ele habitou entre nós aqui, ele se tornou carne entre nós. Porém, lembrando e ressaltando o fato dele ser perfeito. Até porque a Bíblia registra todos os atos de Cristo, em que em todos os testes que ele passou, em todas as situações que Jesus Cristo vivenciou, em todos os momentos da sua vida, inclusive nos seus 3 anos de ministério, Cristo agiu e demonstrou plenamente a sua divindade, a sua perfeição, e mostrou plenamente o que ele veio fazer nesse mundo, em quem ele era de fato. Vocês lembram muito bem, você que é um leitor da Bíblia, lembra que diversas vezes Jesus Cristo demonstrou seu poder divino, a sua autoridade, podemos falar assim. Quando ele vai ressuscitar mortos, quando ele vai curar enfermos, quando ele vai agir sobre a natureza, impondo a sua autoridade sobre o mar, sobre o vento. Então, em todo momento, nos 3 anos de ministério de Cristo aqui, ele esteve sempre nesse processo de manifestação do seu poder, de demonstração do reino de Deus, na implementação desse reino aqui na terra. Então, de fato, Jesus Cristo, sempre sendo Deus o tempo todo, mas sobretudo 100% homem e 100% Deus, assim como diz a própria teologia reformada, que nós entendemos isso. Assim, nós podemos entender que foi exatamente isso que Cristo fez. Ele abandonou, se esvaziou de si mesmo e tornou-se na forma humana para morrer por mim e por você na cruz. E aí nós podemos dividir a vida de Jesus Cristo em 2 sequências históricas. Aqui pegando o texto que nós lemos e fazendo uma análise histórica sobre a vida de Jesus. Nós podemos entender que houve a sua humilhação e como também a sua exaltação. Então nós temos a parte da humilhação de Cristo, onde ele vai viver aqui os seus 3 ministérios, onde ele vai 3 anos de ministério, e que ele vai ser rejeitado pelo povo, em que ele vai ser traído, em que ele vai ser machucado, em que ele vai ser morto e crucificado. Mas também nós podemos ver o momento da exaltação de Cristo, principalmente ali na cruz. Nós podemos ver a exaltação de Cristo quando ele é suspenso na cruz e exaltado, onde Deus é glorificado na vida de Cristo. Nós podemos também ver a exaltação de Cristo quando ele ressuscita no 3º dia, em que ele demonstra o poder total da sua divindade, onde ele ressurge dos mortos, ok? E demonstra também a exaltação de Cristo quando ele é assunto aos céus, é levado aos céus e permanece sentado ao lado do nosso grande Deus. Assim, quando falamos de humilhação, e uma coisa para a gente pensar assim, geralmente nós incluímos a sua encarnação e sua perfeita submissão à lei de Deus, podemos falar assim também, e seus sofrimentos, sua morte
e seu sepultamento, é possível perceber dentro da sua humilhação, desse processo histórico, progressivo, que foi desenvolvido através do ministério de Jesus Cristo na sua manifestação aqui nesse mundo. Por essa razão que cada um dos aspectos de Jesus, conforme a Bíblia nos ensina aqui, de sua humilhação, é essencial para a redenção do seu povo, para a nossa redenção, para a sua vida, para que você possa se aproximar de Deus através do justo, através da justiça de Cristo, através da bondade do Senhor, para que possamos crer justamente na justiça de Deus, para que possamos crer na justiça, na bondade de Deus, para que possamos crer nas suas verdades, porque uma das coisas que Cristo vem pregar é a verdade. Quando ele mesmo diz: eu sou o caminho e a verdade, ninguém vê a mim senão por meio do meu Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como sendo ele o único caminho, como sendo ele o único meio para podermos nos aproximarmos de Deus, sendo Jesus a aliança de Deus firmada com os seus filhos, com o seu povo, com aqueles quais ele comprou com o sangue de Cristo derramado na Bíblia, na palavra de Deus. Por essa razão, podemos pensar assim que a Bíblia vai nos declarar que ele é o sacrifício digno, ele é o sacrifício verdadeiro, ele é o sacrifício que de fato vai ser moído, vai ser transpassado. E embora ele tenha sido tentado naquele momento da cruz de abandonar toda essa missão que Deus havia determinado para o seu filho, esse propósito de Deus que deveria se cumprir na cruz, mas ele rejeitou qualquer tipo de tentação, principalmente naquele último momento em que ele vai orar. Ele vai fazer aquele momento da oração intercessória lá no capítulo 17 de João, do Evangelho de João, onde aquilo fica marcado no momento em que ele vai chorar e gotas de sangue vai sair, suor de sangue sobre ele, daquela pressão que ele estava sofrendo e do pecado, que seria lançado sobre ele, de toda a nossa iniquidade sendo lançada em Cristo naquele momento na cruz, e isso sendo uma coisa que se cumpriu por meio da palavra de Deus. Bom, diante disso que nós falamos aqui agora, algumas coisas que nós precisamos fazer, algumas considerações. É que, primeiro, nós precisamos pensar que Jesus Cristo ele nasceu sob a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Primeira coisa. Segunda coisa é que Jesus foi crucificado também para cumprir a lei, cumprir o propósito. Terceira coisa, que Jesus Cristo foi criado por pais humanos, certo? Aqui nesse mundo. Ou seja, ele realmente se submeteu às leis também desse mundo. Uma outra coisa para nós pensarmos, que o fato de Jesus Cristo ter sido batizado por João, você lembra? Aquilo ali também foi a fim de cumprir toda a justiça de Deus a nosso favor, quando o próprio Deus fala: esse é o meu filho amado, o qual eu tenho chamado. Para quê? Para cumprir o meu propósito. De quê? De morrer por mim e por você na cruz. E aí na sua morte, para cumprir o propósito de Deus, mas como também no cumprimento da cruz, mas sim, além disso, da ressurreição de Cristo. Onde o próprio apóstolo Paulo, tragada foi a morte ali na cruz, E o fato que o apóstolo Paulo também fala que ele ressuscitou dentre os mortos, como o primogênito que ressurgiu dentre os mortos, para abrir para nós a possibilidade de também ressuscitarmos em Cristo Jesus e desfrutarmos da eternidade em Cristo. Nós, assim como diz o apóstolo Paulo, já ressuscitamos em Cristo, já ressuscitamos com Cristo, já desfrutamos da vida eterna, já reinamos com Deus, com Cristo na verdade, e isso tudo por conta da posição de Jesus Cristo, ou seja, na verdade, isso tudo por conta porque ele nos posicionou, ele nos colocou nessa posição através dele. Sermos chamados hoje de filhos de Deus, filhos amados do Senhor, nosso grande Deus. Por essa razão que ele se humilhou e tornando-se assim obediente à morte e à morte de cruz, para nos proporcionar a vida eterna através de Jesus Cristo. Por isso, queridos, finalizando, a exaltação de Cristo consiste em sua ressurreição, a sua ascensão, seu assentar à destra de Deus e a sua glória até o dia da sua volta. Que Deus te abençoe nessa noite, que possamos ser constrangidos com esse amor verdadeiro do nosso Pai,
que possamos ser inundados por esse amor de Jesus Cristo e que possamos nos render diante dele. Vamos orar nesse momento agora? Eu acho que é importante você orar e refletir sobre essas verdades. É importante que oremos e assim nos prostremos diante do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Que possamos assim nos alegrar pelo fato dele morrer por nós na cruz, e isso deve constranger o nosso coração. Feche agora os teus olhos, por favor, meu querido, vamos orar. Meu Deus amado, meu querido Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que morreste na cruz e pagaste com alto preço por cada um de nós, nos livrando, ó Deus, nos dando a paz. Tu, Senhor, és o único que poderia fazer isso por nós. Tu és o único Deus verdadeiro. Tu vieste a esse mundo e encarnaste. Sofresse e padecesse dores absurdas, ó Deus. Tudo isso por amor a nós, para cumprir um propósito eterno, Deus. Obrigado porque o Senhor nos resgatou e nos livrou do mal. Obrigado porque o Senhor foi conosco. Até hoje, até então, o Senhor tem nos ajudado e tem nos fortalecido. E assim será sempre, porque Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Obrigado, Deus, pela promessa de vida eterna. Obrigado, Deus, por nos comprar com Teu sangue e se aliançar conosco, Deus, e fazer uma aliança conosco, uma aliança eterna, por meio do Teu sangue, ó Deus, derramado na cruz do Calvário. Obrigado por tudo. Abençoa o Teu povo, ó Deus, assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente encerrar, deixe-me só, assim, falar uma coisa importante para vocês, né? Aproveitar que eu estou aqui com vocês também nesse momento, é que esse é o nosso culto que fazemos na quinta-feira. E a partir da semana que vem, nós teremos esse culto sendo transmitido por meio de um aplicativo em que nós vamos interagir com você. Então, na próxima vez, você não vai ficar aí sem interagir comigo. Nós vamos dar o estudo bíblico e depois vocês vão fazer perguntas e consequentemente, também fazer uma de oração e orarmos juntos. Então, você vai participar por meio desse momento que nós vamos fazer através do aplicativo Jitsi Meet, que eu vou postar no grupo de aviso, que eu já passei essa informação no grupo também para vocês, só estou reforçando aqui. Então, a partir da semana que vem, tanto os nossos encontros de oração, que fazemos nos nossos pequenos grupos, né, como também o estudo bíblico da quinta-feira será transmitido nesse padrão, nesse modelo. Então, para que você possa acessar e participar, você vai ter que acessar o link e baixar o aplicativo no seu celular, ok? E lembrando que na próxima semana, no dia 21, domingo 21, nós vamos começar a fazer as nossas transmissões dos nossos cultos ao vivo. Então, dia 21, domingo, o nosso culto será transmitido ao vivo. Aproveitando a oportunidade para agradecer a Deus pelo aniversário da igreja. Então, nesse domingo, dia 21, nós vamos estar comemorando o aniversário da nossa igreja e a transmissão será ao vivo pelo YouTube, ok? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até mais.